capítulo do Conexão Famílias Atípicas, hoje recebendo a Yolanda, que é da Comissão da Pessoa com Deficiência da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora técnica e olha, gente, minha colega, formada em Comunicação Social e Jornalismo. Olha que legal, tem uma colega aqui de profissão. Bom, a gente primeiro tem que fazer o dever de casa. Eu sou Milva, tenho 1,72 m, tenho os cabelos com luzes, então fico um pouco aloirada. Tenho pele branca, estou vestindo um conjunto verde, uma calça social, com uma blusa de manguinha, verde bandeira. E você, Yolanda, faça sua autodescrição, depois a gente inicia o nosso bate-papo. Boa tarde, primeiramente obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bem, eu sou uma mulher branca, baixinha, cabelos louro escuro, estou vestindo um vestido estampado com um blazer azul. Ótimo. Bom, e aí? Você é comunicadora, né? Você chegou a atuar, como é que é isso? Como é que é a tua história aí com jornalismo? Na verdade, eu cheguei a trabalhar em assessoria de imprensa com o ex-deputado federal Otávio Leite. Sim. Quando ele foi vereador, foi o meu primeiro trabalho com ele na assessoria de imprensa. Mas aí, logo em seguida, veio o convite para assumir a chefia de gabinete, e aí eu acabei saindo da área e indo para essa parte política, né, onde estou até hoje. Eu acho que ele era uma pessoa de percepção boa, porque percebeu que você está, né, te colocou para um outro lugar e com certeza deve estar exercendo esse outro lugar bem até hoje. E a partir de que momento você se insere nesse contexto da pessoa com deficiência? Na verdade, foi justamente com ele, com o ex-deputado Otávio Leite. Ele, quando foi no governo do então Marcelo Alencar, ele foi convidado para ser secretário de governo, e dentro da estrutura da secretaria tinha uma coordenação voltada para a pessoa com deficiência. Mas ela tinha na estrutura, mas ela não, o conselho não existia. E o Otávio achou aquilo um absurdo. Então ele começou a oxigenar o conselho, e quando ele saiu da prefeitura, ele foi eleito vereador, e aí ele passou a pauta principal dele ser a causa da pessoa com deficiência, né? Legislar, fazer várias leis, tem várias leis importantes aqui no estado, no município, no estado, todas dele. E aí eu acabei, como chefe de gabinete, não tem como a gente não sair da causa. E aí a gente vai se envolvendo cada vez mais, né? Então trabalhei com ele por foram na verdade 34 anos trabalhando com ele, 33 como chefe de gabinete. E então, quando ele deixou a política, aí veio o convite do deputado Fred Pacheco, para ser coordenadora da Comissão da Pessoa com Deficiência, justamente por ter todos esses anos trabalhando na causa. Nossa, vocês trabalham muito, né? Para quem não sabe, qual é o trabalho efetivo da comissão? A comissão, ela é uma comissão que o papel principal dela é dar parecer a todos os projetos que passam pela casa e que tem a ver com a pessoa com deficiência. Mas na nossa gestão a gente deu uma mudada nisso aí. Por quê? Porque a gente passou a ser procurado demais. A comissão era uma comissão que praticamente não existia, e aí a gente assumiu, nós resolvemos fiscalizar, atender ao público, tirar dúvidas e demandas que chegavam na comissão. Então a comissão tem esse papel de fiscalizar os órgãos, por exemplo, que são do governo, que não estão adaptados, em todos os sentidos. A fiscalização a gente faz, seja na área de equipamentos públicos ou privados. Então, por isso que a gente trabalha tanto, porque todo dia está na rua.
E assim, se uma pessoa, por exemplo, tem alguma coisa com a qual ela não concorda, ela vê algum tipo de irregularidade voltado para o direito dela, ela pode procurar essa comissão? Como é que funciona isso para as pessoas que vão nos ouvir? Exatamente. A comissão, a gente está lá de segunda a sexta, de 10 às 17 horas, para o atendimento ao público. Então a gente chega lá, as pessoas com todas as dúvidas que você possa imaginar. E aí a gente tira todas as dúvidas, a gente mostra para eles quais são os direitos deles, porque muitos não sabem. Então, hoje a comissão, ano passado a gente conseguiu ter atendimento de 2.500 pessoas para tirar dúvida, para a questão do Vale Social, para o BPC. Então, todo esse trabalho a gente faz na comissão, justamente de tirar as dúvidas. Aí chega a questão reclamação de falta de mediador, a questão de falta de médicos na rede pública, principalmente psiquiatra e neurologista. Então, é tudo que você possa imaginar. E aí a gente também faz alguns encaminhamentos, como solicitação de emprego, né, no mercado de trabalho, para inserir esse jovem no mercado de trabalho. Então, a comissão ela faz de tudo um pouco. Ela é multidisciplinar. Exatamente. Né? E aí vocês acolhem essas pessoas, vocês escutam, né, lá o apelo delas, e algumas vezes vocês vão lá para conferir as irregularidades e sanar esse problema. Exatamente. Para tentar sanar esse problema. Para tentar. Porque não é fácil você chegar... Porque às vezes as pessoas estão ouvindo, acham, não, eu vou lá e digo por que não resolve. Então explica por que às vezes não dá para resolver, Yolanda. A gente não dá para resolver. Claro, a gente tem uma legislação muito boa aqui no Brasil, mas infelizmente ela não é aplicada na sua plenitude. Então isso aí já é uma grande barreira para eles. E em relação à questão deles buscarem os seus direitos e tudo mais, eles não têm conhecimento e a gente tira tudo isso, a gente tira as dúvidas, a gente encaminha, e aí a gente, por exemplo, o metrô é um meio de transporte que, querendo ou não, ele é o mais adaptado de todos os outros. É mesmo? De todos os outros. Mas a gente recebe reclamações dos bancos que as pessoas sentam nos bancos que são reservados para eles, a Supervia, que não tem, por exemplo, elevador. E aí a gente está em parceria com a Getrans, que é a agência reguladora, e aí a gente está começando a montar. Porque só desse jeito eles podem. Quando dói no bolso, aí vem a responsabilidade a de consciência vem da punição. Vem da punição. Né? E na questão de equipamentos particular, aí a conscientização nossa com o dono daquela, seja de um hotel, seja de uma pousada ou de um restaurante que não está preparado. Então a comissão vai e aí a gente tenta sensibilizar para que ele faça do espaço dele um lugar acessível. E aí, por isso a dificuldade que a gente tem, que nem todos são atendidos. Nem todos acolhem essa consciência, né? Eu entrevistei um advogado aqui e ele disse para mim que nos Estados Unidos as coisas são cumpridas, por exemplo, tem ali o espaço para o deficiente, estacionar, né? Aí, para a pessoa com deficiência. E aí você pode estacionar aqui, mas você vai pagar não sei quantos dólares. Então ninguém vai. Pois é. Infelizmente, às vezes não dá para vir naturalmente, né? Tem que vir por imposição. E aqui você tem os espaços reservados, mas as pessoas não respeitam. Por exemplo, no metrô teria que ter um fiscal, né? Porque, por exemplo, metrô num horário de pico, como fazer isso? Você imagina para uma pessoa com deficiência, como deve ser difícil esse translado, né? Sim. E aí você pega, quer dizer, todos os tipos de deficiência, mas hoje uma que está latente, né? Que é a questão do autismo. As pessoas não têm um conhecimento, por exemplo, a criança que está gritando, ela está em crise. Está desestabilizada. Está desestabilizada. E mesmo usando o cordãozinho,
e tal, mas as pessoas não sabem o que significa. Então, a conscientização a gente tem que fazer não somente para os órgãos, mas também para a sociedade. Agora é engraçado, né, Elane? Você falou que um grande problema que você identifica para esse descumprimento, né, de todas essas demandas aqui, você falou, né, que os problemas mais gritantes, na verdade, é a desinformação, a falta de acessibilidade à mediação. Mas a gente, por exemplo, tem tantas campanhas, né, fala, por exemplo, tem o Dia do Autismo, mas você acha que falta ir além? Sim. O que você acha que falta? Ir para as escolas, ir para as universidades, para as empresas, mandar pessoas para darem palestras? O que você acha que falta? Não, eu acho que falta exatamente isso. A gente, enquanto legislativo, não dá para fazer, mas o executivo precisava fazer, né? E as escolas, dar um treinamento, porque eles não estão preparados. Hoje, a questão do mediador, ele é gritante, porque você, primeiro que não fizeram concurso. Então, você tem uma rede municipal com 1.566 escolas, só no município do Rio de Janeiro. E você tem menos de 2.000 mediadores. E nós estamos falando de 1.566 escolas com um número de alunos só aluno com deficiência, 22.000. E você tem 2.000 cuidadores. Então, a conta não fecha. Não fecha. E como é que uma professora, se você tem 3 crianças com deficiência, aí vamos colocar vários tipos de deficiência. Um autista, um cadeirante, um deficiente visual, um auditivo. Como essa professora vai... Fala que ela tem que lidar com outros, né, com todas as demandas que a gente sabe que o aluno tem, né? Porque o aluno não é fácil. Eu fui aluno um dia, você também, sim. A gente sabe que uma sala de aula às vezes parece mais nem sei o que, exatamente. Né? Então, e aí, quando eu falo da questão da conscientização, é exatamente essa. E também, que é uma coisa que eu não me canso de repetir, que é a questão do gestor, da falta de responsabilidade e de compromisso dos gestores na adaptação desses equipamentos que fazem parte do patrimônio do Isso, você fala do gestor público e do gestor também... seja ele público seja ou privado. Porque as pessoas que têm suas escolas, né, que tem que ter essa preocupação. Mas você acha que isso já melhorou? Já tem melhorado um pouco, né? Tem, do que já foi, né? Do que já foi, melhorou bastante, mas a gente precisa avançar muito. Ainda tem muita coisa para avançar na questão do transporte urbano. A gente precisa realmente avançar. É uma vergonha. As empresas de ônibus não se preocupam muito com essa questão eu acho que nem todo mundo usa ônibus, né? Não, mas o deficiente usa muito. Usa, né? Usa muito. Ele usa o trem, ele usa o metrô, ele usa o ônibus. Porque a maioria é de uma condição financeira muito baixa, né? Menos privilegiada. E ele usa, assim. Mas eles não estão preocupados por quê? Porque também não existe o compromisso das empresas de treinar aqueles funcionários, né? Assim como eles também não têm a responsabilidade de comprar os veículos já adaptados. E quando estão adaptados, o funcionário não sabe manusear. Eu já vi isso acontecer. A pessoa não conseguia descer aquela, né? Muito complicado isso. Então a gente tem, são várias, a gente diz avançamos, mas a gente precisa avançar muito mais. A gente está falando de uma cidade turística do Rio de Janeiro. E a gente está falando aí de uma realidade que, por exemplo, da questão das pessoas dentro do espectro autista, né? Dessa projeção que eu sempre repito aqui, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso, que a projeção da ONU, né, que em 2030 cada 2 pessoas que nascerem, uma será, né, estará dentro desse espectro. Então, a gente precisa preparar o mundo, né? Sim. Ou você vê ou você vê, não tem como fugir. Não tem como fugir. E a questão do autismo, então, a gente se preocupa muito com esse crescimento, porque
o Brasil tem muito aquela coisa do modismo. E isso me deixa muito preocupada, né? Porque para você fechar um diagnóstico de uma criança com autismo, você precisa, leva assim um tempo. Hoje, até uma psicóloga fecha um diagnóstico que está completamente errado, não é o papel dela. Ela é importante no tratamento dele, mas ela não é a pessoa responsável para elaborar. A gente não está questionando a capacidade do psicólogo, mas a gente está questionando assim, porque existem habilidades específicas para cada área, né? Sim, isso quem sim. faz, né, é um outro nicho da medicina que faz isso, né? Sim. Que é o neurologista e o psiquiatra. E tem muitos adultos também hoje assim, com esse tipo de laudo, né? Sim. Por conta do nível esporte 1 que hoje existe, que antigamente não era muito falado, né? E hoje em dia praticamente todo mundo se coloca como autista. E na verdade, qual é o risco disso, Yolanda? Esse é que é o nosso medo, né? Vamos falar disso. Esse é que é o nosso medo, porque senão daqui a pouco todo mundo vai considerar que a população toda é autista. E não é assim. Eu acho que aí vem a irresponsabilidade dos médicos, né? E você acha que isso pode ser um prejuízo para os próprios autistas, né? Com certeza. Porque com isso você deixa de tratar uma criança que está em pleno desenvolvimento e entra o adulto, né? Que aí já trabalha, já faz isso, mas foi diagnosticado segundo tardiamente. E reivindica alguma coisa essas pessoas? Sim, os direitos, né? A todos. Que é a questão do vale social, reivindicam, é a questão do PPC. Então, tem um peso grande em tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando se lauda, ou quando a pessoa diz que ela é autista. Quando os pais recebem o diagnóstico que o filho é autista, é bom você descobrir logo no início, porque você começa o tratamento mais cedo. Mas não é assim que acontece, né? É sempre depois dos 4, 5 anos que começa. Por quê? E eu acho correto que seja, porque exatamente, ele tem que passar por um período justamente com aquela equipe para ser observado, para saber realmente se aquela criança é ou não. Porque às vezes é apenas um próprio traço da personalidade. Exatamente. Né? E isso aqui a gente fica muito preocupada com essa coisa do modismo. Que qualquer coisa, né, para ser fechada, qualquer coisa, até uma perícia num apartamento, qualquer coisa, tudo demanda muita responsabilidade, né? Porque você está, de repente, condicionando alguma coisa que é para a vida, né? Então isso é muito sério, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. A gente percebe o que impera, você já falou, né, o cumprimento da lei em prol dos deficientes. E os planos de saúde, o que a gente pode esperar para o futuro? Você que é da comissão, que está aí atuando junto aí com o Fred, como deputado federal? Não, estadual Fred Pacheco. Então, como é que você acha que vai prosseguir isso? Né? Na verdade, a gente, de outubro do ano passado até março desse ano, a gente começou a receber muitas demandas na comissão de reclamações de plano de saúde sendo cancelado unilateralmente. E aí isso virou uma coisa assim muito... era crescente. Começou com a Unimed, depois a Mil, a Sim, e, enfim, Bradesco, quase todos os planos. E é uma coisa preocupante. Quando nós tivemos a terceira reunião foi criada uma CPI, né, o deputado Fred Pacheco apresentou, o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, acolheu, e hoje a gente está com essa CPI. A primeira CPI que se abre, que se consegue se instalar
no Brasil, porque os planos de saúde eles têm um lobby muito forte, né? E o Rio de Janeiro está sendo pioneiro nisso, e o que a gente espera é que isso possa chegar ao Congresso Nacional e que se faça alguma coisa, porque os planos de saúde é uma caixa preta e a gente precisa abrir essa caixa preta, porque eles alegam que eles estão tendo prejuízo com o tratamento dessas crianças, porque é um tratamento que é caro e com isso eles estão tendo prejuízo. E aí a gente fica se perguntando, tá, tem prejuízo, mas tem dinheiro para comercial na televisão em horário nobre, né? Então são coisas que a gente tem que realmente enfrentar. Hoje a gente sabe que não são só as pessoas com deficiência que estão tendo seus planos cancelados, mas também os idosos. Por quê? Porque o idoso também passou a usar bastante. Então, o que eles querem, na verdade, é ter uma clientela, mas aquela clientela que faz o plano de saúde e diz assim, vou fazer por garantia, no dia que eu precisar. Então, o que eles querem é isso. Quando você passa a usar, aí a eles não interessa. E tem até um limite de idade para você inserir, por exemplo, uma pessoa a partir de acho que não sei se até 80, depois você não pode mais, por exemplo, migrar para outro. Isso. Então tem uma coisa bem complicada aí por trás. Eu peço desculpas de ter falado que a Alerj é óbvio estadual, o deputado estadual. Foi um lado, porque a gente tem que pensar muito, acaba fugindo aqui. Que bom que vocês estão aí atuando nisso e então vocês podem esperar, a gente tem fé nessa equipe, né? Que as coisas vão mudar, né? Ontem foi tensa, foi uma reunião tensa, estavam presentes, né? A ANS, que é a Agência Nacional, a Agência Reguladora, né? Isso. Aí você descobre o lobby grande que é, entraram na justiça para derrubar a CPI, foram com liminar ontem para não responder as perguntas. Então a gente está lidando aí com uma situação bem complexa. Eu acho bom você trazer isso, porque às vezes a gente acha que não resolve porque não quer, e não é assim, né? Às vezes são tantos processos para a gente chegar à resolução de alguma coisa. Né? E eles não estão cumprindo liminar, tá? Não estão cumprindo. E aí? E não acontece absolutamente nada. Mas não teria que ter, desculpa, eu sou leiga, não teria que ter uma punição? Sim. Uma multa, alguma coisa? Aí, segundo a ANS, ela está aplicando. Só que, na verdade, ela não aplica, até agora não aplicou absolutamente nada. Porque a ANS, quando o presidente da ANS, o Paulo Rebelo, esteve com a gente, ele falou assim, quando você entra com um processo reclamando, esse processo leva até 2 anos. ANS resolver. Então, 2 anos? Aí a criança já até morreu. E eles estão tirando, cancelando planos de pessoas que têm necessidades iminentes, né? Sim, e que tem home care em casa. Home care? Então o pessoal morre, né? Porque Sim. se for tirado aquele aparato, como é que faz? É uma coisa... Eu ontem até falei para o deputado Fred, falei, deputado, realmente um ato de assassinato que eles estão fazendo. Nossa, eu não imaginava que era desse nível. Não, mas está terrível. Terrível. Mas isso aí caracteriza, isso é uma negligência, né? Sim. Você está descumprindo completamente a função que você propõe. Por isso que a gente, enfim, a gente convidou a ANS, os outros todos foram convocados, e é claro que as respostas não foram a contento, então a gente vai convocar novamente, mas vai estar no Ministério Público, ter que se posicionar, o TJ, a Defensoria Pública, enfim, todos esses órgãos, porque como é que não se cumpre, né? Aí são muitos braços, né? Exatamente. Nossa, que responsabilidade. Trabalho bonito, gente, da comissão. Parabéns à comissão da pessoa com deficiência aí na Alerj, atuando, né, de forma aguerrida. Quais
são as principais leis que protegem as pessoas com deficiência? Por exemplo, eu estava lendo um folder porque eu não consegui imprimir, gente, que ela me mandou, não deu tempo aqui. Mas, por exemplo, eu vi até assim que os cinemas, eles têm uma obrigatoriedade de passar uma sessão. Fala um pouco assim dessas que são mais, de repente, que são totalmente desconhecidas e que as pessoas vão gostar de saber. Fala alguma dessas leis pra gente. Tem a lei que é a lei da gratuidade, né? Sim. Nos eventos culturais, que é super importante para eles, porque eles precisam, sim, né? se divertir como qualquer outra pessoa. Na verdade, tem a gratuidade e tem nos jogos, no Maracanã tem gratuidade. Então, você sabe mais ou menos, só para que as pessoas não fiquem... você tem um limite, se é dada uma cota por jogo, é dada uma cota por exemplo, peça de teatro, como é que é? Você sabe? Não tem cota. Não. E qualquer tipo de deficiência? Tipo de deficiência. Você comprovou? Comprovou, você vai assistir gratuitamente. Olha, gente, que dica boa. O que mais? O cinema, que você falou uma sessão... uma sessão voltada só para a pessoa com deficiência. Hoje, principalmente por conta da questão do autismo, que tem que ter todo o preparo. Isso, né? Exatamente. Então, hoje, os cinemas estão mais preparados e aí essa sessão é voltada muito mais para eles, porque requer todo um cuidado maior. Né? Mas também tem iluminação, Libras, né? Tem. Libras hoje aqui hoje... Que bom, a mais comprida. A gente vê em tudo, exatamente. Tem alguém ali, que bom. Né? Então, isso já ajudou bastante. O deficiente visual ainda tem muita dificuldade, porque nem todos os programas de software estão disponíveis e são materiais muito caros, né? Mas a gente está lutando para que isso aconteça, né? Bom, mas já tem, então, pelo menos no cinema, a gente já avançou. No cinema e nos jogos no Maracanã, né? Seja Maracanã, seja São Januário, que são os dois que temos aqui, mas tem a gratuidade. Reivindica boa, você que tem aí seu tipo no coração, já vai lá reivindicar o seu direito. E você gosta de cineminha como a gente, que eu tenho certeza que eu é jornalista, gosta de cinema. Também. Então, vai lá. Mas aí a gente tem várias outras, né? A gente tem, por exemplo, a do concurso público, reserva de vaga de 5% de concurso público voltado para a pessoa com deficiência. Você tem o estacionamento, né? A lei do estacionamento, que é a vaga reservada com gratuidade também para a pessoa com deficiência. Muitos não querem cumprir, muitos descumprem, mas aí é o papel que a prefeitura tem que fazer de fiscalizar enquanto gestora, né, e responsável pelos estacionamentos na cidade, seja ele público ou privado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da maternidade solo, né, que é uma realidade, assim, a gente sempre conversa disso aqui, mas eu sempre acho importante trazer, porque é um tema muito importante. O que você acha que tem motivado esse crescimento aí, dessa realidade? A gente, desde quando nós começamos na causa da pessoa com deficiência, a gente sempre notou que é sempre a mãe que está à frente de tudo, né? Para levar aquela criança, seja para a escola, tratamento e tudo mais. E tem aquela coisa, né? O pai, é óbvio que não são todos os pais, mas 90% dos pais, quando eles descobrem, e aí começa a luta dentro de casa e tudo mais, aí também a gente vai falar do desajuste familiar. Então, acho que junta tudo e com isso, um pacote só, com isso o pai abandona o lar e essa mãe ela acaba se tornando uma mãe só. São referências. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. As pessoas, por exemplo, a situação dos pais, por exemplo, que têm o DPC LOAS, aí seus filhos morrem, né? Ou morrem, ou tem alguma coisa e perde esse DPC. Essas pessoas ficam ali, cuidar de quem cuida, né? Você está ali, você cuida, você se dedica àquela criança, né? Ou aquele adulto ou jovem, e aí de repente você perde por algum motivo.
Como é que essas pessoas fazem? Elas têm alguma lei que as protege? Não, não tem. Não temos lei. O benefício é somente para a pessoa com deficiência. E aí a grande preocupação que a gente tem em relação às famílias e principalmente essas mães e principalmente as mães solo, né? Porque a maior parte da sua vida ela dedica ao filho. Sim. E se aquele filho morre, ela já está com uma idade avançada, ela não vai para o mercado, ela não conseguiu se qualificar e ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, que o deputado Fred Pacheco tem, da gente tentar ver de que forma a gente pode ajudar essas famílias. E tem hoje, que foi apresentado ano passado, um projeto de lei do senador Paulo Paim, que estende o BPC para as mães. Mas é uma coisa muito difícil de passar, porque é um projeto que traz custos para o governo e você tem que mostrar de onde vai a fonte. A Previdência Então, mas pelo menos já tem um projeto que até então não tinha absolutamente nada, né? E aí, e a preocupação delas também elas morrendo, onde essas crianças vão ficar? Porque hoje a gente não tem aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma instituição, uma casa que, por exemplo, de acolhimento e que fique com essa criança. Essa criança ela fica com alguém da família vai ter que cuidar. E essa pessoa vai envelhecer também, né? Como é que vai ser quando for idoso? Já tem tantos idosos abandonados, exatamente. Né? Realmente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, duas, né? Primeiro tem que falar da importância do terceiro setor, eu queria que você falasse disso antes de qualquer coisa. Eu estou apaixonada pelo terceiro setor. Eu também já estou me apaixonei lá também. Eu sou apaixonada porque eu visito várias instituições na capital, no interior, e eu sou apaixonada pelo trabalho que eles fazem, pela dedicação, pelo cuidado que tem. Aquelas que têm convênio, seja com a prefeitura, seja com o governo do estado, através da FIA, sofrem muito porque trabalhar com o poder público não é fácil, porque nunca o pagamento sai em dia, então eu digo que elas fazem milagres e providência divina, porque é uma luta. E tem todos os profissionais que você imagina. Eu sou uma que, quando chega na comissão, as pessoas, a maioria, que hoje é uma demanda grande, buscando local para terapia. Eu vou para o terceiro setor. Gente, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou com uma criança que ela precisa, né? E outra coisa, o terceiro setor ele é de extrema importância. Por quê? Porque o governo não tem braço para tudo isso, para atender. Então, com o terceiro setor que, na verdade, faz o papel que o governo não faz. Temos que olhar com muito carinho. O terceiro setor que na verdade, um parceiro, parceiro, né? Parceiro forte. E passam 3, 4 meses sem receber, né? E continuam trabalhando, e fazem rifa, e fazem isso. Gente, é muito amor. É genuíno. Eu não tinha ideia. Eu estive dentro de uma instituição e eu fiquei assim, pasma, porque a gente não tem esse tipo de informação. As coisas que vêm pra gente é totalmente diferente, né? Porque as pessoas acham que as pessoas estão ali para ganhar dinheiro. Meu Deus. E não ganha. Não ganha, absolutamente. Não fecha a porta. Não tem como fechar. Tem tanta demanda que não tem como. Pelo contrário, falta dinheiro, não sobra para ninguém. Vocês recebem muitas denúncias de abuso ou maus tratos para com os deficientes? Muito. É mesmo? Muito. De violência sexual, de abuso psicológico. Você não tem ideia de como isso tem crescido no meio da pessoa com deficiência, assim como também tem crescido suicídios.
precisam É, também. as mães, principalmente mãe de autista e mãe solo, que principalmente quando se trata da criança com autismo de suporte de nível 3. E essa mãe, ela, como não tem tratamento, essa criança, ela se autoagride, agride a mãe, e aí não toma medicação porque não tem, né, porque são todos remédios muito caros, e aí ela chega no desespero, e aí ela mata a criança, depois ela se suicida. Meu Deus. E tivemos um caso ontem, né? Ontem. Em Saquarema. Uma mãe matou o filho, mas ela não teve coragem de se matar. Mas ela tirou a vida do filho. Mas acabou com a vida dela, né? Acabou, de qualquer forma, tá. Acabou com a vida dela. Morreu ali, porque uma mãe... Sim. Nenhuma mãe nasce pra... Né? Não. Isso deve ser de um desespero. Gente, vamos olhar com cuidado para essas pessoas, né? Precisa cuidar de quem cuida, Precisa, né? a gente precisa. E eu estava até conversando com a primeira-dama, um dia que a gente teve uma reunião com a Analine Castro e o deputado Fred. E aí a gente colocou para ela que a gente precisa urgentemente criar um programa dentro do governo para essas mães, porque uma hora a gente vai ter que... Vai ter um colapso disso. Exatamente. Então a gente tem que começar agora, porque essas mães, elas estão adoecendo. E quem vai cuidar delas? Né? Se você não tem um psiquiatra para atender o seu filho, para fechar um diagnóstico, você vai ter para essa mãe? Não. Aí ontem na CPI a gente tinha várias mães presentes e todas elas tomando tarja preta. Todas, sem exceção. A gente vive num momento que a sociedade adoece, né? E essa realidade, com certeza, ainda é muito mais desafiadora. Sim. Então, a tendência que a pessoa tem de repente, sofrer em demasia por essa falta de de suporte, de saudade, de remédio, não deve ser fácil, realmente. Eu falo que eu tenho muita inveja de São Paulo, porque São Paulo está anos-luz à frente do Rio de Janeiro em relação às políticas públicas da pessoa com deficiência. Aqui faz-se um trabalho, aí muda-se o governo e aí volta tudo para a estaca zero, que isso é péssimo. Eu costumo falar que algumas pastas não poderiam ser jamais negociadas politicamente, tem que ter técnico, que é o caso da educação, que é o caso da assistência social, da saúde, né, que não dá para botar na mão de pessoas, né, são vidas. São vidas, a gente está falando de vidas. E essas três pastas, elas são extremamente importantes para a vida e o desenvolvimento dessa criança, né? Então, não dá para politizar isso. Tem que ser técnico. E um você, olhar técnico. Desculpa te interromper porque o nosso tempo está... eu queria que você me falasse, você acha que tem algum tipo de deficiência que é mais negligenciada? Eu acho que hoje... Que é menos assistida, na verdade. Eu acho que, na verdade, eu acho que a pessoa com deficiência visual. A pessoa com deficiência visual menos assistida. Menos assistida. O cadeirante, a gente fala de cadeirante, mas aí a gente está falando da pessoa com deficiência física, porque ela é mais visível, então as pessoas respeitam um pouco mais. Sim. Mas aquelas que não é visível, apesar do visual ser, mas as pessoas não respeitam. Então, são políticas que a gente não tem, por exemplo, a gente não tem sinalização, né? Nem em frente ao Benjamin Constant. Tem que a pessoa atravessa a rua, né? Não pensar. É muito difícil. É muito difícil. Yolanda, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem, um papo maravilhoso. A gente ficou sabendo de coisas muito legais, muito importantes, né? E algumas até um pouco dramáticas, né? De saber, mas é importante que a gente saiba para que a gente busque soluções. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem. Quero te agradecer primeiro e pedir que você deixasse uma mensagem para quem vai nos ouvir. A minha mensagem é agradecer a oportunidade de estar aqui. Deixa um arroba, se puder, da comissão. E
agradecer em nome do deputado Fred Pacheco, que está presidente da comissão e nos deu essa oportunidade de estar lá como coordenadora, né? A comissão, a gente tem lá o nosso WhatsApp, que é 9922 9911 25 26. 9911 2526. 99911-2526. Tem um arroba, pode seguir vocês em algum lugar? Tem um arroba comissão, comissão rj.com. Ok. Nessa despedida eu quero aproveitar para convidar o deputado Fred Pacheco, que tem feito trabalhos belíssimos, a gente quer muito ouvi-lo. Estamos esperando o senhor, deputado. Quero agradecer mais uma vez, Yolanda. E se você gostou, aproveita as dicas. Hoje o Conexão deu dicas assim, valiosas para você. E se você está gostando da nossa programação, você vai lá, você curte, compartilha, comenta, faz perguntas e ativa as notificações no sininho. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até a próxima. Obrigada.